rapaz, hein? Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Ó, vamos aqui encerrar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, falando sobre o jogo que encerrou a rodada dessa segunda-feira, que foi o jogo 4 entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, né? Minnesota vencendo, né, por 2-1, foi pro Chase Center para tentar o 3-1, né, para encaminhar de vez a classificação. E o Golden State entrou com a missão de tentar empatar a série e forçar, né, um eventual jogo 6, onde o Curry provavelmente teria o seu retorno. Né? Essa era a missão do Golden State, defender o seu mando, vencer, ir para um jogo 5 e ver o que virasse e tentar um jogo 6 com o Curry, né? E aí sim, com o Curry de volta, buscar, né, a classificação. Esse era o contexto do jogo. O jogo aconteceu, terminou agora há pouco. E de novo, com o Anthony Edwards fazendo um segundo tempo absurdo, o Minnesota Timberwolves bateu o Golden State no Chase Center, 117-110 foi o placar final. E com essa vitória, Minnesota abre 3-1 e fica a uma vitória em casa, né, no caso, né, porque o jogo 5 vai ser em Minnesota. Fica a uma vitória em casa de eliminar Draymond Green, Jimmy Butler e companhia ilimitada. É, rapaz. É, rapaz, o basquete é cruel, né? Basquete é cruel. Uma série que começou muito boa pro Golden State, né, com o Warriors fazendo aquele ótimo jogo 1, vencendo e tudo, pode terminar com uma eliminação em 5 jogos com o seu principal jogador ali no banco, né, machucado. Foda, cara. Foda. Vamos aqui falar sobre o jogo de hoje. Tem muita coisa pra falar. Tem alguns pontos aí importantes pra gente tocar nesse vídeo. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV BR. E vamos aqui falar sobre Warriors e Minnesota. Ó, jogo começou, rapaziada, bem equilibrado, né? Tivemos um primeiro quarto de muito equilíbrio, de muita igualdade, né? Os dois times entregando uma boa defesa, fazendo um bom trabalho no ataque também. Só que tiveram 2 fatores que fizeram a diferença para o Golden State fechar o primeiro quarto na frente. O primeiro foi o bom desempenho ofensivo do Green, né? O Draymond Green começou o jogo muito bem, matando 2 bolas de 3, sendo bem ativo no ataque, né? Atuando ali bem como esse passador, encontrando bons passes ali, né, para jogadores do Warriors, cortando em direção à cesta, gerando o jogo, movimentando bem a bola. Então o Draymond Green foi um fator importante. E o outro fator foi o Kuminga, né? Kuminga de novo fez um ótimo jogo, de novo entrou bem. Foram 8 pontos em 6 minutos no primeiro quarto, 6 minutos vindo do banco. E aí, com esses dois impactando muito bem e tendo do outro lado um Anthony Edwards extremamente apagado, o Golden State fechou o primeiro quarto vencendo por 1 ponto, né? Terminou o primeiro quarto na frente. No segundo quarto, Minnesota começou melhor, né? O perímetro do Minnesota começou a aparecer, né? As bolas de 3 começaram a cair. E aí, em 2 minutos, o time botou uma run de 11-0. Abriu 3 posses de vantagem, né? Então deu ali uma desgarrada. O Golden State conseguiu responder com uma run de 7-0. Só que o Minnesota tendo ali, né, o perímetro aparecendo e tendo um Julius Randle muito bem no jogo, inclusive mais uma baita atuação do Julius Randle, né? Randle fazendo de longe, mas assim, de longe, o melhor playoff da vida dele.
Nós nunca vimos o Randle jogar tanto no playoff como ele tá jogando nesse. É um absurdo, cara. É um absurdo o que ele tá jogando. E aí, no segundo quarto, ele foi bem pra caramba, matou uma pancada de bola difícil. Também aparecendo nas assistências, fazendo muito bom uso da sua capacidade de passar a bola, usando bem o seu corpo também, né? Sendo o Point Randle, né? Que o torcedor do Knicks viu de perto em várias noites. Não em várias, em algumas noites, porque o torcedor do Knicks também viu muito do Bagre Randle, né? Viu muito do Point Randle, mas também viu bastante do Bagre Randle. Hoje a gente viu o Point Randle, esse playmaker enorme, grande, com capacidade de matar a bola difícil, né? Então, vimos a melhor versão do Randle, né? E nesse playoff a gente tá vendo essa melhor versão, né? Uma versão que o torcedor do Knicks, por exemplo, nunca viu em playoff. Viu muito irregular. Em playoff viu pouco. Mas bom, Randle jogando muito bem. Minnesota foi lá, conseguiu retomar as 3 posses de vantagem, né? Entrou ali nos últimos 7 minutos vencendo por 3 posses. Só que aí o Golden State respondeu, né? Nos últimos minutos ali, a defesa do Warriors encaixou, a marcação em zona apareceu bem, conseguiu forçar turnover. O Warriors foi bem ali capitalizando em contra-ataques, atacando bem o garrafão. E aí, com uma run de 8-0, Golden State conseguiu reduzir a diferença. O time foi bastante ali pro lance livre também, muito pela questão do time ter conseguido um bom desempenho no garrafão. Inclusive o Warriors ficou 11 de 11 no lance livre no segundo quarto, né? Um aproveitamento muito bom. Foi bastante e teve um aproveitamento muito bom. E aí, com essa reta final muito boa, Golden State conseguiu fechar o primeiro tempo vencendo por 2 pontinhos, né? Levou 2 pontinhos de vantagem para o intervalo. Poderia ter sido mais, só que ali na última bola o Anthony Edwards matou uma bola de 3 absurda, com 2 marcando ele. Matou de 3 e aí diminuiu a diferença para 2 pontos. Então, tivemos um primeiro tempo muito equilibrado, onde o Warriors conseguiu jogar muito bem, né? Mesmo com todas as questões da ausência do Curry, né? Com o Butler muito sumido, mesmo com isso, o Warriors foi pro intervalo vencendo, jogando bem na defesa, tendo um ataque ali que produziu com Kuminga, com Draymond Green, enfim. Foi um bom primeiro tempo. Um bom primeiro tempo. Mas aí veio a volta do intervalo, né? E a volta do intervalo, ela foi cruel com Golden State, né? Porque logo de cara, Minnesota engatou uma run absurda, né? A defesa do Wolves fez um trabalho fantástico na volta do intervalo, principalmente Gobert e McDaniels. O Gobert trancou o garrafão, não deixou com que o Golden State produzisse dentro do garrafão, coisa que aconteceu bastante no segundo período, né? No terceiro quarto, o Gobert acabou com isso. McDaniels monitorando e caçando ali no perímetro, fazendo um trabalho excelente em cima do próprio Butler. E aí, com a defesa muito bem, o Minnesota conseguiu explorar as situações de contra-ataque e teve o plus do despertar do Anthony Edwards. O Edwards, que fez um primeiro tempo muito discreto, ele acordou no terceiro quarto. Foram 14 pontos em 6 minutos, basicamente. Foram 16 no terceiro quarto inteiro. E aí, com tudo isso acontecendo, Minnesota meteu 39-17 no terceiro quarto e foi pro último período vencendo por 20. Ou seja, saímos de um primeiro tempo muito equilibrado, onde ninguém conseguiu desgarrar, né? Ninguém conseguiu abrir tanta vantagem em relação ao outro. A gente saiu disso para um terceiro quarto, onde Minnesota fechou vencendo por 20. E aí o quarto período, cara, foi meramente protocolar. Tipo, o Golden State até tentou ali alguma coisinha. O Draymond Green foi o cara ali que tentou, né, dar uma animada no jogo, tentou ali alguma coisa. Mas foi tudo em vão. A verdade é que a vantagem era muito grande. O Minnesota soube administrar bem. E no fim, deu no que deu. Vitória por 117-110.
3-1 na série. E Minnesota está a uma vitória de chegar novamente nas finais do Oeste. Ao mesmo tempo que o Warriors está a uma derrota de dizer adeus aos playoffs. E aí tem uma galera que merece críticas, né? Claro, principal, Minnesota jogou muito bem, cresceu no segundo tempo, a defesa apareceu, Anthony Edwards apareceu no ataque, Julius Randle fez mais um jogo excelente, foram 31 pontos pro Randle, 11 de 21 no field goal, 4 bolas de 3 convertidas, jogou muita bola, ele que tá fazendo, como eu disse, né, um playoff magnífico. Anthony Edwards, segundo tempasso do Anthony Edwards, 30 pontos pra ele no jogo, 6 bolas de 3, uma agressividade incrível no terceiro período. Então esses dois merecem muito destaque. Gobert fez um excelente terceiro quarto na parte defensiva. McDaniels fez um jogo defensivo muito bom. Mike Conley matando bola importante. Alexander Walker vindo bem do banco. Naz Reid, DiVincenzo. Então, Minnesota fez um ótimo segundo tempo e merecidamente saiu com a vitória, tá? Então, acima de erros do Warriors, acima de jogadores indo mal no Golden State, teve o Minnesota jogando bem, teve um Chris Finch fazendo bons ajustes no intervalo e teve individualidades do Minnesota aparecendo. Randle, Edwards, né? Então, Minnesota merece muitos elogios. Dito isso, tem muita gente do Warriors que merece críticas. E aí tem 2 jogadores, principalmente, que pra mim merecem ser muito criticados. Não só no jogo de hoje, tá? Mas na série em si. O primeiro, Podziemski. Assim, velho, na boa. O Podziemski, ele é um cara com talento? É. Ele tem talento. Mas a cada jogo desse playoff fica mais e mais claro como que o Podziemski não tá pronto pra pós-temporada. Uma coisa é você jogar mal, tá? Acontece. Outra coisa é você se acovardar. E hoje, não só hoje, em outros jogos também, mas hoje especificamente, a gente viu um Podziemski covarde. A gente viu um Podziemski abdicando de tentar um arremesso por medo de errar. E isso pra mim é... Isso pra mim é inaceitável. Isso pra mim é inaceitável, mano. A partir do momento que você é titular de um time do tamanho do Golden State, com a torcida que tem o Golden State, você não tem o direito de se acovardar num jogo de playoff, ainda mais num jogo eliminatório. Ah, Luiz, não é um jogo eliminatório, o Golden State tem chance de vir ainda. Beleza, mas, irmão, vamos falar a verdade? 3-1, sem ter o Curry disponível pro próximo jogo, porque, pelo que o Steve Kerr falou na coletiva, eles não vão forçar o Curry no jogo 5, tá? Não vão forçar. Então, dado o contexto da partida, cara, era um jogo eliminatório. Era crucial pro Warriors ter a chance de ter o Curry de volta, vencer hoje. E aí, num jogo desse, em casa, você se acovardar, pra mim, é inaceitável. E o Podziemski hoje se acovardou, e não só hoje, no playoff inteiro, tá? E o que me pega é que, além de se acovardar, quando ele tenta um arremesso, ele erra. E aí é um combo, né, que deixa o torcedor puto. Porque o cara fica refugando arremesso, fica abdicando de arremessar. E quando ele arremessa, ele erra. E aí não tem como, né? O torcedor vai à loucura. Inclusive tem um número que é bizarro. Ele tem, o Podziemski, tá? Tem a pior eficiência de um jogador que tentou pelo menos 35 arremessos em uma série desde 2014. Ou seja, desde 2014, ninguém que tentou pelo menos 35 arremessos em uma série de playoffs teve um aproveitamento pior, teve uma eficiência pior do que a do Podziemski. É bizarro, cara. É bizarro. É surreal o quão ruim é o Podziemski, não só nessa série, mas no playoff inteiro. Porque contra Houston, ele também não foi bem não, tá? Ele também não foi bem contra Houston. Teve um ou outro lampejo, mas no geral ele foi mal. Então, o Sr. Brandon Podziemski, ele merece muitas críticas. É jovem, é menino,
Acho que ele vai amadurecer. Espero que ele amadureça, né? Mas, nessa série e no jogo de hoje, ele foi horroroso. Horroroso. E jogou 33 minutos, né? Então, assim... Não dá. Não dá. Então, ele é o primeiro nome. O segundo nome, e aí sim... Esse aqui a gente vai ter que passar um tempo criticando. É o Sr. Jimmy Butler. Vamos lá. É um fato que ele não tá 100%. É nítido que ele não tá 100%. Ele não recuperou totalmente daquela lesão que ele sofreu contra Houston. Ele ainda tá com sequelas da lesão. Então, tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, ele tá sendo marcado, desde que o Curry lesionou, pelo melhor defensor do Minnesota e por um dos melhores defensores do basquete mundial, que é o McDaniels. Então, ele tá sofrendo uma marcação muito forte de um jogador que é absurdo na defesa e que é mais de 10 anos mais jovem do que ele. E aí, para além dele ter esse marcador individual fantástico, ele tem um Gobert fechando o garrafão. E a gente sabe que o jogo do Butler se baseia muito em infiltrações, em drives. E aí, quando você tem que passar de McDaniels e de Gobert para conseguir uma infiltração, cara, realmente é um grau de dificuldade muito alto. Então, existem essas passações de pano. Ele não tá 100% e ele tá enfrentando uma marcação muito boa. Dito isso, não existe em um jogo eliminatório o cara tentar 9 arremessos, gente. Não existe. Não é que ele acertou 9 arremessos. Ele tentou 9 arremessos. E acertou 5. O Jimmy Butler, só pra vocês terem noção, ele tentou menos arremessos hoje do que Draymond Green, do que Buddy Hield e do que Brandon Podziemski. O Butler, que ganha 60 milha por ano, que é o Playoff Jimmy, né? Playoff Jimmy. Ele tentou menos arremessos do que Green, Podziemski e Buddy Hield. Ele tentou... 6, 7, 8, 9. Ele tentou 4 arremessos a mais do que o Kevin Looney. Só 4 arremessos a mais do que o Kevin Looney. Ele tentou uma bola de 3 no jogo. Ele deu 3 assistências no jogo. Pô, irmão. É inaceitável, cara. É inaceitável. E na defesa, tem nada. Nada. Pouquíssimo agressivo na defesa, pouquíssimo intenso na defesa. Eu vou te falar, o Gui Santos, que jogou 5 minutos no Garbage Time, ele correu muito mais do que o Jimmy Butler. Mas muito mais. Muito mais. E isso não dá. Isso não dá. O que eu falei quando o Curry machucou? Eu falei, não dá pra descartar o Warriors ainda porque eles têm o Jimmy Butler. Se o Jimmy Butler ativar o modo Playoff Jimmy, o Warriors ainda tem chance de ganhar a série, mesmo sem o Curry. Eu falei isso aqui. E todo jogo do Warriors, pós-lesão do Curry, eu falei, o Warriors pode ganhar, mas vai precisar que o Butler aumente o seu volume de arremessos, vai precisar que o Butler chame a responsa. Eu falei isso. E em nenhum jogo ele chamou a responsa. No jogo passado, ele fez um bom primeiro tempo. Mas ele sumiu no quarto período. E hoje, ele não apareceu. Ele não apareceu. Não, na moral, mano, se você me falasse que o Butler machucou no primeiro quarto e não voltou mais pro jogo, eu acreditaria. Porque ele não fez nada. Eu até fico surpreso de ver que ele jogou 34 minutos, porque eu não vi ele em quadra em 34 minutos. E não é que ele jogou mal. O ponto não é que ele jogou mal. O ponto é que ele não jogou. Sabe, vamos falar a verdade, ele se escondeu. Ele se escondeu do jogo. E isso pra mim não dá, cara. Desculpa, seu irmão. Você é o Jimmy Butler. Você chegou em 2 finais. Você chegou com o peso de ser, você mesmo falou, né? Você é o Robin do Batman, que é o Curry. Você é o ajudante do Curry. Você é o segundo no comando do ataque. Você chegou com um peso de 60 milha por ano.
Pô, irmão, não dá pra você se omitir num jogo desse. Não dá. Não dá. Eu entendo todas as questões. Já falei, não tá 100%, enfrentou uma marcação dura. Eu entendo tudo isso. Mas você é o Jimmy Butler que ganha 60 milhões por ano. Você tem a obrigação de ser mais ativo. Você tem a obrigação de chamar o jogo. Você tem a obrigação de tentar pelo menos 30 arremessos num jogo. Num jogo desse. Você tem a obrigação. Ah, mas se errar, foda-se, tenta. Pelo menos tenta. E ele não tentou. Não tentou. 9 arremessos. Cara, tentar 9 arremessos num jogo eliminatório em casa não dá. Você sendo uma estrela, não dá, cara. Não dá. Eu tenho certeza, cara, que se ele tivesse tentado 30 arremessos e tivesse errado, mais da metade, e o Warriors tivesse perdido, eu tenho certeza que o torcedor do Warriors não ia estar puto com ele. Porque ia falar, pô, o cara tentou, né, mano? O cara tentou, pô. Agora, você tentar 9, irmão, não tem como. Não tem como defender, cara. Não dá. Eu não tô falando que, pô, então você tá falando, Luiz, que o Warriors tem que se livrar do Butler. Não. Tem que manter ele. Porque é nítida a melhora do time com a chegada dele. Pô, o Warriors com o Butler e sem o Butler, pô, gente, um abismo de diferença. Ele melhorou o time pra caralho. Muita coisa. E eu acredito que com ele no ano que vem, com o Curry saudável e tudo mais, e talvez com uma ou duas chegadas, reforços pontuais, eu acho que o Warriors pode brigar. Vai brigar. Mas ele tem que ser criticado. Ele tem que ser criticado e ele tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, cara. Porque foi... Cara, foi muito feio. Muito feio. Tipo assim, o Kuminga, ele foi muito mais protagonista do que o Jimmy Butler. Inclusive, Kuminga se valorizando muito nessa reta final, hein? Pô, brincadeira, hein? Se valorizando muito o Kuminga. 2 ótimos jogos, 23 pontos pra ele hoje, jogou muito. Mas era pro Butler ter feito isso. Tá entendendo? E ele não fez. Então, o Butler, ele se escondeu do jogo, cara. Ele se escondeu, mano. Mérito da defesa do Minnesota. Fez um trabalho muito bom. McDaniels. Esse trabalho excelente. Mas o Butler, ele tinha que ter tentado mais. A marcação tá difícil. Dá um jeito. Você é o Jimmy Butler. Dá um jeito. E ele não deu. Ele não deu. Então, pra mim, se tem um cara que deve ser cobrado pela derrota de hoje e pela possível eliminação do Warriors, é o Jimmy Butler. Steve Kerr merece críticas? Merece críticas. Hoje eu acho que ele fez um trabalho bem ruim no intervalo. Né? Tipo assim, os minutos do Jackson Davis foram horríveis. Né? Não tinha por que ele dar 19 minutos pro Jackson Davis. Não tinha por quê. Você tem um Gobert no garrafão. Pô, você tem um cara nulo no ataque, irmão, é tudo que o Gobert quer. É tudo que o Gobert quer. Porque aí ele pode deixar o Jackson Davis de lado e focar em patrulhar os outros jogadores. Né? Patrulhar o garrafão sem focar no Jackson Davis. Então, Jackson Davis ali pra mim foi uma doideira. Errou pra caralho. Então, o Steve Kerr também merece críticas, mas o Butler, pela forma como ele se omitiu do jogo, pra mim ele é o mais culpado. Pra mim ele é o mais culpado. Enfim, é isso. Minnesota tá uma vitória da classificação. Acho difícil o Golden State conseguir a virada. Acho bem difícil. Acho muito difícil que o Warriors force um Curry no jogo 5. Até acho que não faz sentido fazer isso. Porque mesmo com o Curry voltando no sacrifício, cara, eu acho muito, muito difícil que o Warriors consiga reverter essa série, tendo o fato de que Minnesota ainda vai ter 2 mandos na série, né? Vamos supor que o Warriors ganha o jogo 5. Fica 3-2. Minnesota ainda vai poder fechar no Chase Center. E se tiver jogo 7, o jogo 7 é em Minnesota também. Então, pra mim, não tem por que forçar o Curry. E eu acho que a temporada do Warriors realmente tá chegando no fim. Eu acho que tá chegando bem no fim. A vitória de hoje do Minnesota, pra mim, ela encaminha muito bem a ida do Wolves pra mais uma final de conferência. Né? Então, é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar. Obrigado aí a todos pela audiência. Comenta aí sua opinião sobre o jogo. Comenta aí sua crítica, né?
Você concorda que o Jimmy Butler sumiu do jogo? Que ele se escondeu? Comenta aí que eu quero saber. Tamo junto, grande abraço. E é isso, né? Dá uma olhada no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, né? 7 dias grátis de teste, mais de 40% de desconto no plano anual. Então, quem não tem o League Pass e quiser assinar, linkzinho tá aí, é só aproveitar. E é isso, minha gente. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.